Hoje eu quero falar sobre uma das melhores ideias que a EA já teve e simplesmente decidiu abandonar. Enquanto eu falo um pouco sobre esse assunto, fica com uma gameplayzinha minha de PES 18. Hoje eu quero falar sobre uma das melhores ideias que a EA já teve e simplesmente decidiu abandonar. Porque sinceramente, na minha opinião, o que a EA fez nesse jogo foi algo que foi meio que revolucionário no cenário dos games de simulação de futebol, porque todo ano é praticamente a mesma coisa, né? Lançou um jogo novo, aí atualiza o elenco, overall, aparência, mexe um pouquinho ali no gráfico, uma coisinha aqui ou outra, e normalmente são tudo mudanças superficiais que na verdade não impactam tanto assim no jogo de verdade. São simplesmente mudanças que na maioria das vezes, como eu sempre falo, não melhoram o jogo. Na maioria dos lançamentos, o que tá desanimando de até comprar os novos games. Eu tô preferindo ficar jogando os antigos. Tô pra comprar o 18 e é isso, tá desanimante realmente comprar um novo FIFA. E até a jogabilidade fica pior com o passado dos FIFAs. Hoje em dia, na minha opinião, tá horrível. Fora os modos carreiras que ficam largados, né? Porque o foco virou Ultimate Team, o melhor que é o cassino da EA, né? Que é onde eles realmente ganham dinheiro, apesar do jogo já ser uma facada, né? É ali que eles se concentram, porque o pessoal ali gasta muito dinheiro, aquilo ali é muito pay to win. E aí eles simplesmente focaram nisso, né? Mas quando eles resolveram fazer algo diferente, algo que chamou a atenção até dos jogadores de PES, né? O que eu tô falando que eles mudaram foi literalmente criar um modo história no FIFA, né? E não fizeram qualquer historinha, fizeram uma campanha que realmente deixou o jogo muito envolvente, sabe? Tô falando do The Journey, né? Que tinha bons personagens, validade, trama, evolução. Fazia você sentir meio que você tava vivendo aquilo mesmo, que tava se passando ali. Entendeu? A gente via também o cenário do futebol abordando alguns assuntos sobre técnico, sobre rivalidade de jogador com jogador, que a gente podia ver que a gente sabe também o que acontece realmente no futebol, né? E pra mim o The Journey ou a jornada foi uma das coisas que mais marcantes tiveram nos jogos de futebol em geral, porque nunca teve isso antes. E quando fizeram, fez muito sucesso. Óbvio também que foi bem feito, bem planejado, né? Mas devia ter mais disso, né? Devia ter mais disso. Porque pela primeira vez não parecia que a gente já tava jogando partida aleatória, né? Ou contra amigos ali. Parecia realmente a sensação que eu tinha de jogar e que eu tava meio que jogando um filme, sabe? A história ali me envolveu bastante, eu gostei muito, foi algo que eu tava gostando de ver as cutscenes. Eu normalmente sou um cara que não curte muito ver a história, sai pulando, mas aquele não, eu vi todas as cutscenes, eu prestei muita atenção na história, foi muito bem feito aquilo ali. A jornada do Hunter foi muito absurda, ver ele começar do zero, passar as dificuldades deles, a pressão, problema com o treinador, companheiro de equipe. Isso deixou muito, fazia muito prender, entendeu? Os personagens eram muito legais. O amigo que deixou a fama subir pra cabeça, um rival que parecia um vilão no começo, depois acaba sendo amigo do Hunter, você vê ele com outros olhos, entendeu? Vários momentos legais. O começo do jogo, que é ele criança, o Hunter criança, você tem que bater um pênalti, né? Pô, já foi um negócio muito legal, cara, que eles fizeram. Isso foi totalmente fora da caixinha do que é o padrão de jogos de futebol, que tudo bem que só tem dois, e tem alguns que até estão se desenvolvendo aí pra ver se conseguem competir com os dois, né?
Mas mesmo assim a gente sabe que os mais jogados mesmo são PES e FIFA e não tem muito pra onde correr. E o FIFA se destacou muito nesse modo que ele fez. Entendeu? Aquilo foi, muito bom. E é isso que me faz perguntar: por que ele não tenta fazer algo assim de novo? Entendeu? Por que não tenta, mano? É literalmente a melhor coisa que eles poderiam fazer pro jogo hoje em dia. Fora que a gente já paga um preço absurdo num jogo que até zoam muito, que falam que não muda nada, né? Se tivesse uma história a cada jogo, uma jornada diferente, até faria valer um pouco mais o preço. Ainda é muito caro, mas ainda assim melhoraria, porque teria algo diferente. Entendeu? Imagina se cada FIFA tivesse uma história diferente, com um novo protagonista, novo drama, uma nova jornada. Os jogos poderiam ser bem mais memoráveis, com toda certeza, tendo esse tipo de coisa. O modo foi muito imersivo pra mim, entendeu? E sinceramente isso atrairia até bem feito de novo, atrairia pessoa até que não acompanha tanto do futebol, porque a história em si é bom para aprender qualquer público, entendeu? E realmente conseguiu fazer um negócio diferente e infelizmente desistiu da ideia depois, não deu continuidade para uma nova jornada, esse tipo de coisa. E olhando pro lançamento de hoje, eu pelo menos fico com a sensação de que poderia estar muito melhor se tivesse esse tipo de coisa de novo. Com certeza o público estaria mais agradado, porque hoje em dia é muita crítica em cima daí. Eu realmente, o nome do meu canal, né? Aí eu todo vídeo critico, porque realmente tá muito ruim os jogos e o que a EA estão fazendo, entendeu? Mas eu já falei um pouco do que eu queria, já comentei sobre, acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre isso, que eu no geral a gente tem que fazer isso de novo, cara. Tem que fazer isso de novo porque foi a melhor coisa que fizeram pro modo de futebol ficar diferenciado, para um jogo de futebol ficar diferente de verdade, entendeu? Foi muito legal ver o hype do The Journey. Na época eu queria muito jogar, ainda não tinha um console ou um PC. Eu passei um pouco de vontade de jogar na época, mas um amigo meu tinha um Xbox, acabei que consegui jogar na casa dele. E foi uma sensação incrível, depois eu comprei um pra mim e consegui jogar. E é incrível, cara. Era muito incrível, de verdade. Mas é isso. Eu queria falar minha opinião sobre isso. E agora eu quero saber de vocês o que vocês achavam do Jornada. Se vocês concordam comigo que devia ter mais disso nos jogos de hoje em dia. E é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!